aí, pessoal, tudo certinho? Vamos embora, né? Na aula passada, a gente começou a tratar de serviços públicos. Aí, conversamos o que é serviço público, tratamos dos princípios aplicáveis à matéria, classifiquei, né? Ut Singuli, Ut Universi, também fiz uma classificação no que tange a delegação de serviços e tratamos acerca dos contratos de concessão de serviço público, dos contratos de concessão comum. Eu defini com vocês a Lei 8987, que nos contratos de concessão, a administração contrata uma empresa, a empresa presta um serviço e esse serviço é remunerado pelo próprio usuário. Então, essa empresa explora o serviço transferido a ela e, mediante essa exploração, ela é remunerada dos gastos que ela tem, ela recebe o lucro dela, sem precisar receber o pagamento de fatura pela própria administração, né? Nesse caso, quem paga a empresa prestadora do serviço é o usuário do serviço e não a administração pública. Vimos, inclusive, que essa concessão comum, ela pode ser simples ou ela pode ser precedida de obra. Então, na concessão simples, a administração contrata a empresa e ela automaticamente vai prestar o serviço mediante remuneração do usuário e, como o nome já diz, na concessão de serviço público precedida de obra, antes da empresa receber o serviço, ela deve executar uma obra necessária à prestação regular desse serviço, né? Maravilha. Daí, pessoal, nesse contexto, a gente viu que a concessão de serviço público tem algumas peculiaridades em relação ao 8666, definimos modalidade licitatória concorrência, né? Definimos as regras aplicáveis à concessão, e nesse contexto, em 2004, foi editada a Lei 11.079. E a Lei 11.079 de 2004 criou duas novas espécies de concessão de serviço público, que a própria lei deu o nome de parcerias público-privadas. Então, parcerias público-privadas ou PPPs nada mais são do que duas novas espécies de contratos de concessão de serviço público. Então, nós temos duas novas espécies de contratos de concessão que recebem o nome de PPP, de parcerias público-privadas. Basicamente, as PPPs não são acordos que se confundam com convênios, cooperação, né? Porque a gente ouve esse nome parceria. As PPPs são contratos. Embora ela tenha o nome de parceria público-privada, nada mais é do que um contrato firmado entre o poder público e o particular. E são contratos que têm natureza jurídica de contratos de concessão de serviço público. São concessões especiais, né? São duas novas espécies de concessão, mas são espécies de concessão mesmo, são concessões de serviço público. Tanto que a gente costuma dizer assim, as concessões comuns se dividem em concessão simples e concessão precedida de obra. As concessões especiais se dividem em concessão patrocinada e concessão administrativa. São as duas espécies de PPP, tá? Nós temos a concessão patrocinada e a concessão administrativa, que nada mais são do que as duas espécies de parcerias público-privadas. Ó, antes de mais nada, se eu estou lhe dizendo que a PPP ela é uma concessão de serviço público, ela tem que seguir aquele esquema de concessão que a gente aprendeu na aula passada, né? A gente aprendeu na aula passada que as concessões funcionam. A administração contratando uma empresa, a empresa prestando um determinado serviço público que tinha sido delegado a ela, mediante a remuneração do usuário, né? Isso é uma concessão de serviço público. A administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário do serviço. Mas olha, essas concessões, elas são especiais. Então, em algum ponto, elas diferenciam desse esquema básico, tá? A gente vai aplicar o esquema básico. A empresa é remunerada pelo usuário, mas além desse esquema básico, existe um outro esquema que a gente vai ter que aplicar, tá? Então, nessas concessões, a gente tem diferenças apontadas pela própria lei. Comece pela concessão patrocinada, vou botar de vermelhinho aqui. Ela funciona assim, na concessão patrocinada de vermelho, ó. A administração contrata a empresa presta o serviço, é remunerada pelo usuário, mas, adicionalmente às tarifas dos usuários, a empresa recebe também
uma remuneração do poder público. Isso é uma concessão patrocinada. Nessa concessão patrocinada, a empresa é remunerada pelo usuário do serviço e, adicionalmente às tarifas dos usuários, a empresa recebe também uma remuneração do Estado. Então, a administração também paga a empresa além da remuneração que ela recebe do usuário. Além da remuneração que essa empresa recebe do usuário do serviço, ela recebe a remuneração do poder público. É como se a administração, é que a administração patrocina o contrato de concessão, né? Então, a administração pública ela está patrocinando o contrato, ela está subsidiando esse contrato. Para quê? Para garantir a modicidade das tarifas. Claro, no momento que essa empresa, além de ser remunerada pelas tarifas dos usuários, recebe uma remuneração decorrente de uma fatura paga pelo Estado, ela consegue, sem precisar diminuir a margem de lucro dela, sem que haja nenhum desequilíbrio no contrato, cobrar tarifas mais baixas, né? Tarifas mais módicas. Então, isso atende à modicidade das tarifas. A administração paga a empresa como uma outra fonte de renda dessa empresa, para que ela não precise receber tudo o que ela tem que ganhar dos usuários. Com isso, ela consegue manter tarifas mais baixas, sem que interfira no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. De acordo com a 11.079, o máximo que a administração pública pode pagar a título de tarifas é 70%, é até 70% da remuneração dessa empresa. Os outros 30%, pelo menos, ela tem que arrancar dos usuários, tá? Ela não pode receber a título de tarifa mais do que a título de remuneração da administração, mais do que 70% da remuneração dela. Pelo menos 30% ela deve receber dos usuários do serviço, senão desnatura o contrato. A 11.079 faz uma ressalva. Ela diz que o máximo que a administração vai pagar a título de remuneração à empresa é 70% da remuneração dela, salvo disposição diversa por meio de lei específica. Então, é possível que haja uma lei específica dispondo em sentido contrário, mas, não havendo disposição em lei específica, a princípio, a empresa recebe no máximo 70% de remuneração da administração pública e o restante ela cobra dos usuários mediante tarifa, certo? A concessão administrativa é diferente. Vou botar ela de azul para você entender. Na concessão administrativa, aqui ó, de azulzinho, a administração contrata a empresa. A empresa presta o serviço, é remunerada pelo usuário, mas o usuário é a própria administração. Então, como a administração pública é a própria usuária do serviço, ela fica responsável pelo pagamento de 100% das tarifas. Na concessão administrativa, a administração atua como usuária do serviço, usuária direta ou indireta, é o que diz a lei. E como ela é usuária direta ou indireta desse serviço, ela paga 100% das tarifas. Cuidado, isso não é um contrato de prestação de serviço. A administração não está pagando uma fatura para o contratado. Ela está pagando as tarifas referentes à prestação do serviço, tá? Nesse caso, quando eu falo da concessão administrativa, eu estou lhe dizendo que a administração pública paga totalmente as tarifas por ser ela a usuária do serviço público prestado. A lei diz que ela pode ser usuária direta ou indireta, mas ela é a responsável pelo pagamento das tarifas, tá? Então, por exemplo, imagine, é porque a PPP ela veio do direito americano. A gente tem exemplos clássicos no direito americano mesmo. Eu contrato uma empresa, a administração contrata a empresa para construir um presídio. Então a empresa constrói o presídio com o dinheiro dela e depois ela vai prestar o serviço penitenciário. Adianta cobrar do preso? Não. Não é que o preso diz, esse mês estou sem dinheiro, não precisa ficar ninguém aqui não. Então, nesses casos, acaba que a administração pública precisa pagar as tarifas porque ela é a usuária do serviço. Ela é a usuária indireta, mas como ela está usufruindo desse serviço, ela fica responsável pelo pagamento de 100% das tarifas. Isso é a concessão administrativa, tá? Aqui em Salvador, a gente tem uma concessão administrativa famosa, que é o Hospital do Subúrbio. Aqui no subúrbio, o que aconteceu?
contratou-se uma empresa, mediante PPP, essa empresa executou a obra do hospital e ela presta o serviço público de saúde. Só que quando o sujeito é atendido, ela gera uma guia. Ao invés de ela entregar a guia ao sujeito, ela entrega a guia à administração. Então a administração paga todas as tarifas daquele serviço porque ela está figurando no contrato como usuária indireta. Claro, diretamente o serviço de saúde é prestado àquele cidadão, mas indiretamente é prestado à administração. Então ela paga a guia do serviço, ela não paga uma fatura num valor pré-definido, não. Ela paga a guia do serviço prestado porque ela foi a usuária daqueles serviços, né? Uma usuária indireta, mas foi. Parte da doutrina critica muito porque diz que na concessão administrativa, na verdade, nós temos uma prestação de serviço público disfarçada, né? Afinal de contas, a prestação de serviço público é aquela espécie de contrato no qual a administração contrata a empresa para executar o serviço e paga a empresa integralmente. Só que nesse caso, a administração não paga uma fatura pré-definida, né? Nesse caso, a administração paga pelo serviço prestado, enquanto usuária. A gente vai ver que existem algumas outras diferenças. Na concessão administrativa, não pode haver somente a prestação de serviço como objeto único. Necessariamente tem que haver a prestação de um serviço e mais a execução de uma obra ou entrega de mão de obra, ou seja, tem que ser um objeto não único de prestação de serviço. A lei estabelece valores altos, então não é bem uma prestação de serviço, é uma concessão de serviço público diferenciada, com algumas peculiaridades, né? Ela acaba parecendo um pouco com a prestação de serviço porque não há pagamento do usuário direto. A administração sempre paga 100% das tarifas, mas se portando como usuária do serviço, tá? Essa é a ideia. Maravilha. Pessoal, tanto a concessão patrocinada quanto a concessão administrativa seguem a mesma regra, tá bom? Então, se a prova lhe disser assim, parcerias público-privadas, todas as regras que a gente vai tratar acerca de PPP vale tanto para a concessão patrocinada quanto para a concessão administrativa. Não muda nada. Tanto a concessão patrocinada quanto a concessão administrativa seguem as mesmas regras que a gente vai aprender aqui. A gente já diferenciou uma da outra e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as regras aplicáveis a todas as PPPs, tá? Primeiro, prazos. Esqueça aquilo que a gente tinha conversado de prazos quando se tratou de contratos administrativos. Os prazos aqui são muito mais longos. A Lei 11.079 diz que os contratos de parceria público-privadas devem ser celebrados por prazo mínimo de 5 e máximo de 35 anos. Tá? Então, a PPP vai ter, obviamente, ela é um contrato. Então, nesse contrato vai se definir o prazo de contratação. O prazo não pode ser inferior a 5 e o prazo não pode ser superior a 35 anos. Então, deve ser mínimo de 5 anos e máximo de 35 anos, necessariamente, tá? Não pode ser prazo inferior a 5 anos, não pode ter prazo superior a 35. Também, nos contratos de parceria público-privada, se estabelece valor mínimo. A lei determina que esses contratos devem ser firmados por prazo mínimo de 20 milhões de reais. Então, 20 milhões de reais é o prazo mínimo nesses contratos de PPP. Seja concessão patrocinada, seja concessão administrativa, o valor mínimo é de 20 milhões de reais, tá? Não pode ser inferior a 20 milhões. Hoje nem é tanta coisa assim, a gente vê contratos, só nesses contratos aqui da Copa do Mundo, a gente tem contratações de 500 milhões, né? A reforma da Arena Fonte Nova, se eu não me engano, foi uma parceria público-privada. Se eu não me engano, o valor da contratação foi de 500 milhões de reais, né? A gente fica chama muito estranheza para a gente esses contratos de valores tão altos, né? Mas 500 milhões, para vocês terem uma ideia. 5 a 35 anos, valor mínimo de 20 milhões de reais e necessariamente deve haver a prestação de um serviço público. Não precisa o serviço público ser um objeto único. Inclusive, nos contratos de concessão administrativa não pode ser serviço público objeto único, mas necessariamente tem que haver a prestação de um serviço público. Eu não posso contratar por meio de parceria público-privada a execução de uma obra.
porque aí não é PPP, é contrato de obra, né? Eu não posso pura e simplesmente fazer a contratação de uma obra. Necessariamente, também deve ser objeto do contrato a prestação de um serviço público. Um determinado serviço público tem que ser prestado. Nunca se esqueça que a PPP nada mais é do que uma concessão de serviço público. É uma concessão especial? É, mas é uma concessão de serviço público, então necessariamente deve ter como objeto do contrato também a prestação de um determinado serviço público. E aí, pessoal, a gente começa a vislumbrar esses contratos da Copa do Mundo, por exemplo. Se faz uma parceria público-privada para uma empresa construir um estádio. Ok. Ela vai executar a obra de construção do estádio, 500 milhões de reais. E qual é o serviço público que ela vai prestar depois? Manutenção do estádio? Isso não é serviço público, né? Então, no fim das contas, o contrato de parceria público-privada, que tem uma ideia bacana, ele vem sendo desnaturado, né? Vem se desnaturando o contrato de concessão para desonerar o Estado. Então, ao invés da administração executar uma obra de 500 milhões, a gente contrata uma empresa que executa com o dinheiro dela. Depois ela explora essa obra e ganha o dinheiro de volta. Mas aí não é PPP, porque para ser PPP, a obra deveria ensejar a exploração de um determinado serviço público propriamente dito, né? Enquanto a gente fala na construção de um estádio de futebol, não se gera, né, não enseja nenhuma prestação de serviço. A manutenção de um estádio de futebol, o prover, sei lá, o evento, né, o evento esportivo, show, isso não é serviço público. Então eu não tenho como considerar uma PPP, uma contratação como essa. E é isso que vem dando problema para a gente. É o fato de se desnaturar o contrato. A estrutura da parceria público-privada ela é feita para realmente diminuir os custos da prestação de serviços. Na teoria, na prática, vem se utilizando parceria público-privada todas as vezes que a administração quer executar obras de valores muito altos sem desembolsar o dinheiro, né, com um parceiro privado disposto a pagar por aquilo. Isso está errado, isso está equivocado, tá? Mas é isso. Então, entendido essas regrinhas básicas, a gente tem algumas peculiaridades em relação à parceria público-privada. Para começar, como a PPP nada mais é do que um contrato de concessão de serviço público, ela também deve ser precedida de licitação na modalidade concorrência. Da mesma forma que nas concessões comuns, o edital pode determinar a inversão das fases de habilitação e classificação para que se habilite primeiro e se classifique depois. E, além de tudo isso, o edital pode determinar que nessa concorrência haverá edição de lances verbais. Tá? Então, nós temos a possibilidade da edição de lances verbais quando for uma concorrência decorrente de parceria público-privada. Então, as concorrências das parcerias público-privadas, elas podem decorrer da edição de lances, ela pode ensejar a edição de lances verbais. Vai ser uma concorrência muito, muito parecida com o procedimento do pregão, desde que o edital assim preveja. A Lei 11.079 não inverte as fases e determina lances verbais. Não, ela permite que o edital da concorrência, quando for a concorrência para a celebração de um contrato de parceria público-privada, esse edital ele pode estabelecer a inversão nas fases do procedimento licitatório e a edição de lances verbais. Tá? Pessoal, como a gente está diante de um contrato que efetivamente decorre de uma parceria, e nós temos o pagamento da administração pública ao particular e do particular na prestação do serviço, a lei estabelece que pode-se exigir da administração a prestação de uma garantia. Tá? Então, a administração pública ela vai ter que prestar uma garantia ao particular contratado. Claro que o particular contratado também presta garantia de administração. A 11.079 não diz nada, mas aplicando a Lei 8.666 subsidiariamente, todas aquelas espécies de garantia que a gente aprendeu nos contratos administrativos comuns se aplicam às PPPs também, tá? Nenhuma novidade. A novidade, que é o que eu estou falando com vocês, é que aqui, além da garantia que o particular contratado, a gente chama de parceiro público e parceiro privado, olha que lindo. Pois é, além da garantia que o parceiro privado presta ao parceiro público nos moldes da 8666,
a administração pública vai ter que prestar uma garantia ao parceiro privado. A única coisa que a lei não permite é que essa garantia se dê por meio da cessão de créditos tributários, tá? Não pode. É possível a cessão de créditos não tributários, mas cessão de créditos, ordem bancária, existem várias formas de prestação da garantia e várias formas de pagamento do parceiro público para o parceiro privado, desde que não enseja a cessão de créditos decorrentes de tributos, porque créditos tributários só podem ser cedidos mediante lei complementar. A lei 11.079 é ordinária, tá? O que importa é que aqui a gente tem garantia de um lado e garantia do outro, é a novidade. A novidade é poder o parceiro privado exigir do parceiro público a prestação de uma garantia, né? Claro, com certeza. Daí, a lei 11.079 criou o que eu considero talvez o ponto mais relevante dessa questão das PPPs. Nas parcerias público é ótimo, né? Nas parcerias público-privadas, aplica-se o que a gente chama de compartilhamento de riscos. O compartilhamento de riscos, pessoal, nada mais é do que a responsabilidade solidária entre o parceiro público e o parceiro privado, pelos danos decorrentes dos serviços prestados nessa PPP. Isso é bem diferente do que a gente tinha aprendido na aula passada. A gente tinha visto que nas concessões comuns, né, concessão de serviço público, como regra geral, a responsabilidade do Estado era uma responsabilidade subsidiária. Então, primeiro se cobraria do prestador do serviço, no caso a concessionária, e caso a concessionária não pudesse arcar com o prejuízo que ela causou, aí sim se cobraria do Estado. O Estado responde objetivamente, no caso de concessão, mas responde objetiva e subsidiariamente. Só se cobra do Estado depois de cobrar da concessionária. Na PPP, não. Na PPP, estabelece-se uma responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária entre o parceiro privado e o parceiro público. Ou seja, o Estado também assume o risco do negócio e responde solidariamente por qualquer dano que decorra dessa atividade contratada. Então, em decorrência do contrato, o particular presta serviços e os danos decorrentes dessa prestação ensejam uma responsabilidade solidária entre o Estado e o particular contratado, certo? Deixa eu te falar uma coisa. Essa responsabilidade solidária, esse compartilhamento de riscos, visa diminuir custo, pessoal. No momento que eu tenho a administração pública lastreando o contrato, né? Ela dá um lastro, ela é responsável solidária no contrato. Nesse momento, eu diminuo o custo. Se esse particular quiser fazer financiamento, ele vai conseguir valores muito mais baixos, taxas de financiamento com valores muito mais baixos. Por quê? Porque nesse momento, esse particular tem o Estado garantidor do contrato dele, responsável solidário por qualquer dano. Então ele consegue juros baixos em financiamento, ele consegue diminuir muito o contrato, a prestação do serviço em si, os gastos decorrentes dessa prestação do serviço, né? Isso é o compartilhamento de riscos. Por isso, esse compartilhamento de risco reduz o risco do contrato e acaba diminuindo custos. A lei estabelece que deve haver o compartilhamento de riscos e deve haver o compartilhamento dos ganhos decorrentes da redução do risco. Não é para compartilhar o lucro da empresa. Não, é para compartilhar os ganhos que decorrem da redução do risco. Então, a diminuição do custo do empréstimo. Isso gerou tanto de ganho. Isso também é compartilhado. Então, compartilham-se os riscos e compartilham-se os ganhos decorrentes da redução do risco. E aí começou-se a dizer o quê? Adianta o Estado ser responsável solidário num contrato de parceria público-privada. Se, para cobrar do Estado, o sujeito sabe que tem que entrar numa fila de precatório do tamanho do mundo, não. E é por isso que a gente vai ter que afastar a incidência desses precatórios. A 11.079 foi pioneira. A 8987 foi alterada depois disso, foi alterada em 2006. A 11.079 em 2004 foi pioneira a permitir a arbitragem em contratos de concessão de serviço público especial. Antes disso ter sido inserido na 8987, as parcerias público-privadas estabeleceram a possibilidade de se firmar compromisso arbitral nesses contratos. Por quê?
Porque o compromisso arbitral afasta o poder judiciário. E afastando o judiciário da solução da controvérsia, afasta-se a incidência de precatório. A ideia é muito simples. Eu não preciso de uma decisão judicial e não precisando de uma decisão judicial, essa decisão não fica sujeita à ordem cronológica de pagamento de precatórios, né? A meu ver, é muito complicado a arbitragem, principalmente por isso, porque eu furo a fila do precatório. Eu sempre digo a todos vocês que o direito não é justo, né? O direito é lógico. Ficar numa fila de precatório não é justo, mas eu aceito, porque está todo mundo no mesmo barco, na mesma miséria. No momento que eu vejo alguém furando a fila, a paz social quebra. Eu quebro a pacificação social no momento em que eu subverto a lógica e eu permito que alguém não siga a lógica injusta que eu acho que estou seguindo. Ela se torna injusta no momento que ela não se torna igual para todo mundo. Essa que é a ideia da justiça que o direito apresenta. Então, acho muito complicado a arbitragem, um compromisso arbitral em contratos de concessão como um todo. Já achava nos contratos de PPP, nas concessões comuns eu ainda acho pior, tá? O fato é que, para fins de prova, tanto nas concessões comuns, né? Artigo 23A da 8987, quanto nas concessões especiais, nas parcerias público-privadas, se admitem a arbitragem, o compromisso arbitral e as formas privadas de solução de controvérsia. Bacana? Por fim, eu quero que vocês saibam que vai dinheiro para um lado, dinheiro para o outro, eu preciso de alguém para gerir esse contrato de PPP. E o alguém que vai gerir esse contrato de PPP tem que ser uma pessoa imparcial. Eu preciso de um particular que seja imparcial, que não seja nem um parceiro público, nem um parceiro privado. Alguém que possa, de forma imparcial, fazer a gestão do contrato de parceria público-privada. Pessoal, nesse sentido, a lei estabelece que, antes da celebração do contrato de PPP, deve ser criada uma sociedade de propósito específico. Essa sociedade de propósito específico nada mais é do que uma empresa, uma sociedade, uma entidade privada formada por particulares, tá? Uma entidade privada, uma sociedade que tem o único propósito de gerir o contrato de parceria público-privada. Então, essa sociedade, ela vai definir o compartilhamento de ganhos, de risco, dividir os ganhos, dividir os custos, ou seja, a sociedade de propósito específico, ela vai fazer a divisão de custos, de ganhos, né? A ideia é de se criar uma sociedade com o único propósito de gerir o contrato de parceria, de definir quanto que cada um vai ganhar, de definir quanto que cada um tem que tirar a título de risco, né? Então a ideia é essa, é uma sociedade de propósito específico, é uma sociedade que é criada com o único propósito de gerir o contrato de parceria público-privada. Essa sociedade de propósito específico, ela vai ser formada com capital público, privado, ou seja, o Estado vai ser sócio, os particulares vão ser sócios, né? Inclusive, a lei estabelece que ela pode ser criada como uma companhia. E não é só uma companhia, não. Ela pode ser criada como companhia de capital aberto. Exatamente. É possível venda de ações em bolsa e os valores dessas ações vão variar de acordo com o contrato, né? Como estiver sendo gerida a PPP, dependendo de quanto de dinheiro estiver ganhando o parceiro privado. Então a ideia, pessoal, é de uma sociedade que vai fazer a gestão. Ela deve ser criada, ela pode ser criada como companhia, capital aberto, admite venda de ações em bolsa, particulares são sócios, o parceiro público também é sócio, tá? A sociedade, ela é criada com essa única finalidade. Por isso ela deve ser criada ao final do procedimento licitatório para a celebração do contrato de PPP. Então, ao final da licitação, mas antes da celebração do contrato. E ela está extinta automaticamente ao final do contrato. Finalizado o contrato de parceria público-privada, essa sociedade que tinha esse único propósito específico de gerir a PPP estará extinta, tá? Tem uma coisa que você tem que tomar cuidado aqui. A meu ver é muito claro, mas não custa você saber. A lei expressamente proíbe que o parceiro público tenha o controle acionário da sociedade de propósito específico. Então, o parceiro público não pode ter a maioria das ações com direito a voto dessa sociedade. Ele vai ser acionista, mas ele não pode ter o controle, porque senão ela deixaria de ser imparcial, né? E aí ela atuaria
como uma fiscalização do poder público, que não é a intenção da sociedade de propósito específico. Bacana? Me dá um minutinho que eu volto. Comecei a falar de PPP, já estou finalizando.